Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23, versículo 39, diz a palavra do Senhor: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando da mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até aqui. A história da crucificação de Jesus é uma história que tem muitos detalhes, que tem muitas coisas a serem analisadas. Nós sabemos que o período em que eles estavam vivendo era um período especial, pois era o período da Páscoa. Eles estavam na preparação da Páscoa, e a Páscoa era a festa mais importante para os judeus, pois a Páscoa celebrava a saída do povo, ou a libertação do povo da escravidão na terra do Egito. E o povo se aglomerava em Jerusalém naquela ocasião. Alguns dizem que cerca de 4 milhões de pessoas iam a Jerusalém naquela festa, naquela ocasião. E era costume entre eles, durante aquele período, mostrar benevolência para com aqueles que haviam sido presos. Ou seja, existiam inúmeras pessoas que haviam cometido crimes, haviam entrado pelos caminhos tortuosos que a vida muitas vezes oferece, e que o homem muitas vezes aceita e muitas vezes assume e assimila esse estilo de vida. Existiam ali homens que eram rebeldes, existiam ali homens que eram revolucionários, existiam ali homens que eram assassinos, existiam ali homens que eram ladrões, existia todo tipo de pessoas que você possa imaginar que estavam presos naquela ocasião. E a Bíblia Sagrada diz que achou-se entre os judeus ocasião para então armar uma cilada para Jesus. E eles armaram a cilada para Jesus e prenderam Jesus, levaram Jesus a julgamento. Mas quando levaram Jesus à presença de Pilatos, a Bíblia Sagrada diz que Pilatos analisa, conversa, questiona, pergunta, interroga Jesus. Mas a Bíblia Sagrada diz que Pilatos não encontra mal nenhum em Jesus. Não tem falta, não tem crime, não tem pecado, não tem falha. E ele diz: por que vocês querem matar esse homem? Eu não vejo nada de errado na vida desse homem. A conduta desse homem é irrepreensível. Esse homem não cometeu ato errado nenhum, porque vocês querem matar. Ele então coloca diante daquelas pessoas: vocês sabem que é costume nosso libertar um prisioneiro. Quem vocês querem que eu liberte? Pilatos buscava ocasião para libertar Jesus, mas a religião não quis, mas o povo não quis. Eles queriam a condenação de Jesus. Os presos estavam todos ali esperando qual deles seria beneficiado, qual deles sairia da prisão, qual deles receberia a salvação naquela hora, a salvação da morte. E eles estavam presos numa fortaleza que ficava vizinha ao templo, conhecida como Fortaleza de Antônia. Essa fortaleza havia sido restaurada por Neemias, e havia recebido na época de Neemias o nome de Birá. Depois, quando a Bíblia mostra o decorrer da história, a Bíblia vai mostrar, e a história vai mostrar, que um homem chamado João Hircano, ele também residiu naquele lugar. João Hircano foi um homem importante no período interbíblico, no período entre Malaquias e Mateus. Foi um homem que governou o povo de Israel por um longo tempo, por pelo menos 30 anos, e foi um homem importante. E ele residiu naquela fortaleza, e deu o nome àquela fortaleza de Baris. Posterior a João Hircano,
O outro homem que pegou aquela fortaleza e fez uma reestruturação nela foi um rei que nós todos conhecemos, o rei Herodes. O rei Herodes melhorou a situação daquela fortaleza, fortificou ainda mais, e aquele ficou sendo um forte. Ali era a defesa do templo. Ali, nos tempos de João Hircano, estavam guardadas as roupas sacerdotais, que as outras pessoas não podiam ter acesso àquelas roupas. A fortaleza de Antônia, ela estava edificada sobre uma pedra, sobre uma rocha, que media pelo menos 33 metros de altura. Os seus muros sobre a pedra, eles mediam cerca de 28 metros de altura. Haviam ali 4 torres. 3 torres mediam 36 metros, e a torre principal, a mais imponente, a mais importante, media 46 metros de altura. E no subsolo, no porão daquela fortaleza, estavam os presos, todos ansiosos, todos esperando a palavra de ordem, a palavra de soltura. E entre aqueles presos, havia um preso especificamente. O evangelho apócrifo de Nicodemos diz que o nome desse homem era Dimas. E Dimas é exatamente este homem que está sendo crucificado com Jesus. Dimas estava preso ali na fortaleza de Antônia, esperando o seu julgamento. Fazia algum tempo que ele estava preso lá, pois era ladrão. E ele estava esperando o julgamento, mas esperava ansiosamente a Páscoa, para que porventura, quem sabe, ele fosse contemplado e ganhasse a liberdade, ganhasse a libertação, e assim não morresse nas mãos do Império Romano. Pois bem, Dimas está preso naquela fortaleza, naquele porão, mas ele ouve o murmúrio das multidões, ele ouve as pessoas falando alguma coisa, e ele se atenta para ouvir o que é que as pessoas estão falando. E ele tenta juntar as sílabas, as frases que as pessoas estão falando, e de repente ele consegue discernir, ele consegue entender o que é que as pessoas estão gritando. E o que as pessoas gritam? As pessoas gritam Barrabás, Barrabás, porque foi posto diante das pessoas Jesus ou Barrabás, e as pessoas estão gritando Barrabás. De repente Dimas, naquela cela escura, ele ouve passos descendo a escada. E quando ele ouve passos descendo a escada, ele corre para o portão daquele pequeno cubículo, daquela pequena solitária onde ele está, que havia uma pequena brecha em cima, uma pequena janela em cima, e ele, para tentar ver, vislumbrar o movimento melhor, ele sobe para que ele pudesse observar o que estava acontecendo. De repente desce o carcereiro acompanhado de alguns guardas, e quando o carcereiro desce acompanhado de alguns guardas, eles passam pela cela onde Dimas está, e vão para a cela que está mais ao fundo. E quando eles chegam àquela cela que está mais ao fundo, eles leem o nome é Barrabás, e ele olha para a cela e diz: esta é a cela, este é o homem. Então eles abrem aquela cela e Barrabás sai. Barrabás talvez não soubesse exatamente o que estava acontecendo. Uma coisa ele sabia, ele conhecia quem ele de fato era. Ele sabia que ele era um rebelde, ele sabia que ele era um revolucionário, ele sabia que ele era um assassino, ele sabia que ele era um bandido, ele era um criminoso. E talvez ele pensou que ele estaria saindo da cela para ser executado. Ele então, amedrontado, acompanha os guardas e acompanha o carcereiro. E quando ele sai, ele vê a luz do sol, a luz do dia. E o que ele ouve não é: você vai morrer, mas o que ele ouve é: você está livre, você não vai morrer, alguém vai morrer no seu lugar, você está livre. Da mesma sorte que Dimas ouviu os passos descendo a escada para buscar a Barrabás, agora ele ouve mais uma vez os passos descendo a escada. E quando ele ouve aquelas pessoas descendo a escada, ele fica ansioso. E de repente, aqueles homens param diante da sua cela. E quando aqueles homens param diante da sua cela, olham para a cela, olham para o papel
e dizem: esta é a cela, este é o homem que vai morrer hoje. Imagina só, você está preso, esperando o seu julgamento, e você tem a melhor expectativa do resultado desse julgamento. Você tem as melhores previsões. Você sabe que o tempo é um tempo de paz, o tempo é um tempo de harmonia, o tempo é um tempo de comunhão, o tempo é um tempo de benevolência, e ele espera ser agraciado e sair daquela prisão para seguir a sua vida. É verdade, ele era um bandido, ele era um criminoso, ele era um assaltante, ele era um ladrão, é verdade, mas ele esperava naquele momento uma nova chance. Ele esperava uma oportunidade de sair daquela cela e fazer tudo diferente. Ou talvez não. Certo é que ele estava esperando que ele fosse liberto naquela ocasião. E uma das piores sensações que o homem pode sentir, o homem sentir do gênero humano, homem ou mulher, uma das piores sensações que o ser humano pode sentir é quando ele tem absoluta certeza que aquilo que ele está esperando vai acontecer, mas não acontece. Ele está planejando que tudo vai dar certo, ele espera, ele tem plena convicção, ele tem fé que vai dar certo, mas não dá. É uma das piores frustrações que o ser humano passa. Da mesma forma que você, quando tem um ente querido doente, acamado, e você ora a Deus, você ora com fé, você ora com fervor, com convicção, com segurança, com confiança, você ora que Deus vai curar, e você tem certeza que Deus vai curar, e você tem certeza que você vai ver aquela pessoa de pé, e você tem certeza que você vai ver aquela pessoa restaurada, mas de repente a notícia chega, e a notícia é: não há mais jeito, acabou, morreu, faleceu. É a pior sensação que o ser humano sente. Ele se sente um nada, ele se sente um fracassado. Mas pior que isso, quando ele deposita a sua fé e a sua confiança em Deus, e aquilo não acontece, ele não se decepciona apenas com a vida, ele não se decepciona apenas com as pessoas, mas ele se decepciona com o próprio Deus. E esse homem se decepcionou com Deus. O carcereiro abre a porta da cela com alguma dificuldade pelo ferrugem que já toma conta daquela porta de ferro. Ele força e o homem sai. E aquele que esperava que estava saindo para ser liberto, agora está saindo para ser crucificado. Eu preciso dizer para você que foi para isso que Jesus veio, para tirar pessoas que estão presas da sua prisão, para abrir, quebrar os ferrolhos e arrancar você da cela em que você está. Mas Ele vai arrancar você da cela em que você está para levar para a cruz. O que mais frustra as pessoas é não compreender que dar um passo em direção a Deus implica em renúncia, implica em rejeição do próprio eu, implica numa plena, completa aceitação de Deus. E a aceitação de Deus implica na aceitação da vontade de Deus. Se você diz que aceita Deus na sua vida, se você diz que aceita Jesus na sua vida, mas você não aceita a vontade dEle, você não se rende, você não se submete à vontade dEle, verdadeiramente você não o aceitou em sua vida, você não o recebeu em sua vida. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele homem agora sai de dentro daquela cela, e quando ele sai de dentro daquela cela e ele vai caminhando, o lugar é escuro, é opaco, e ele vai caminhando. Eu não sei há quanto tempo ele estava lá, mas talvez ele tenha um pouco de dificuldade de caminhar, porque o lugar em que ele está é muito pequeno, é apertado. Ele não tinha liberdade, ele não tinha banho de sol, ele não tinha uma área aberta para que ele pudesse caminhar.
Talvez ele tenha um pouco de dificuldade de caminhar e ele vai, e talvez ao subir as escadas, já cansado, talvez ele tropeça e algum guarda estende a mão para levantá-lo. Existem pessoas que levantam você, existem pessoas que estendem a mão para você, para te erguer, não é porque querem o teu bem não, é porque querem ver uma queda maior na sua vida. Levantaram ele, é verdade, conduziram ele, é verdade, mas o estavam conduzindo à morte. Ele vai subindo aquelas escadas, e de repente a luz começa a raiar diante dele, diante dos seus olhos, ele começa a enxergar a luz, e a luz começa a ofuscá-lo, e ele tenta se esconder da luz, e ele tenta proteger os seus olhos, porque havia um tempo que ele não via a luz do sol, mas naquele momento, ele está vendo a luz. O caminho que você percorre, ele precisa te conduzir à luz. O caminho em que você anda, precisa resultar na luz. Se o caminho em que você está percorrendo não te leva à luz, esse caminho também não te leva a Jesus. Porque o caminho até pode estar te conduzindo à cruz, mas Jesus está lá. Mas se o caminho em que você está é apenas trevas, é apenas tenebroso, Jesus aí não está. Jesus disse, João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. O caminho que você percorre, o trajeto em que você anda, as pedras que você coloca debaixo do seu pé, precisam te levar a luz. Esse homem agora está vendo a luz, ele não está vendo como ele gostaria de ver, e quando ele sai de dentro do porão, da cela, do calabouço da Fortaleza Antônia, ao ver a luz, ele vê também uma multidão, e muitas pessoas estão aguardando ali, muitas pessoas estão esperando quem vai sair lá de dentro. Não interessa se é Dimas, não interessa se é Gestas, não interessa se é Barrabás, não interessa quem é, eles estão esperando quem vai sair lá de dentro. E quando Gestas sai, juntamente com Dimas, porque Gestas era o nome do outro ladrão que estava também crucificado ao lado de Jesus, quando eles saem, eles veem a multidão e a multidão celebra. A multidão se alegra, a multidão regozija com a saída deles, porque a multidão está celebrando a derrota deles. Existem pessoas que celebram a nossa derrota, as pessoas tendem a celebrar as nossas derrotas, as pessoas tendem a fazer das nossas derrotas um fracasso. Preste atenção. Quando você conquista algo na sua vida, preste atenção, quantas pessoas se alegram com você? Quantas pessoas festejam com você? Quantas pessoas vêm e te elogiam? Quantas pessoas vêm e te parabenizam? Quantas pessoas divulgam a tua vitória? Quantas pessoas divulgam quando você consegue conquistar algo que você desejava muito? Quantas pessoas? Agora cai num pecado. Cai num pecado porque na mesma hora a internet está cheia. Fale, cometa algo que a sua carne em um momento falou mais alto. Faça isso para você ver quantas pessoas vão divulgar, quantas pessoas vão difundir. Porque as pessoas, parece que por natureza, elas estão fadadas a celebrar sempre a derrota dos outros e nunca a vitória. Pelo contrário, quando nós conquistamos algo, alguém já começa a olhar torto, já começa a dizer, o que é que está fazendo para comprar isso? Deve estar roubando, deve estar vendendo droga, deve estar envolvido com algum crime. O que é que está fazendo para conquistar isso? E aquilo que você conquistou, muitas vezes na visão das pessoas, não pode ser fruto do seu trabalho, não pode ser bênção de Deus, você sempre tem que estar envolvido em algo errado. Eu preciso dizer para você que o problema não está em você, o problema está na alma doente das pessoas. São as pessoas que são doentes, as pessoas tendem a celebrar a derrota
das pessoas. As pessoas tendem a fazer das nossas derrotas um espetáculo. E infelizmente dentro da igreja não é diferente. Dentro da igreja também acontece isso. Eu estava ouvindo um pastor falando uma coisa que eu guardei, eu gravei isso e achei muito interessante. Ele disse: a igreja é o lugar onde nós menos encontramos misericórdia. Não existe misericórdia dentro da igreja. Era exatamente o lugar onde nós devíamos encontrar misericórdia, mas a igreja é o lugar que menos encontramos misericórdia. Sabe por quê? Porque a igreja muitas vezes está cheia de juízes. A igreja muitas vezes está cheia de pessoas para apontar. Mas muitas vezes falta aquele que estende a mão. Pecou, eu também peco. Falhou, eu também falho. Falhou, é um ser humano. Muitas vezes falta aquele que estende a mão para levantar, para reerguer, para dar uma nova chance, para abraçar e caminhar juntos. Você falhou, meu irmão, não tem problema. Deus não esquece de você, Deus não desiste de você, Deus não deixou de te amar. O sacrifício de Jesus não foi invalidado por causa dessa falha, não. Você quer continuar? Eu estou aqui para te ajudar. Você quer caminhar? Eu estou aqui para te auxiliar. Misericórdia. A igreja precisa estar cheia de misericórdia. Sabe por quê? Há uma frase que diz que a igreja não é um museu de santos, a igreja é um hospital para pecadores. Você é tão pecador quanto eu, você precisa da graça de Deus tanto quanto eu. Se compadeça da minha vida e eu me compadeço da tua vida. Nós precisamos mais misericórdia, porque é muito fácil nós muitas vezes apontarmos, sem sabermos o que está acontecendo, sem nos preocuparmos em saber pelo que aquela pessoa está passando, o que a levou a agir da forma que agiu. As frustrações na nossa vida, as decepções, a rejeição, as derrotas, as fatalidades na nossa vida, muitas vezes vão nos levar a falhar sim. Muitas vezes vão nos levar até a zombar de Deus, a blasfemar de Deus, a maldizer a Deus. Se algum pastor não tem coragem de dizer isso, eu tenho, porque eu sou de carne e eu sei que é assim. Não me diga que você nunca se decepcionou com Deus porque você esperava algo de Deus e isso não aconteceu, que eu digo isso é mentira. Muitas vezes nós nos decepcionamos com Deus e isso muitas vezes vai nos levar a zombar, a blasfemar, a murmurar de Deus. Quando você lê esse texto que nós lemos, que diz que um dos malfeitores começou a zombar de Jesus e dizer: se tu és o Filho de Deus, desce daí e tira nós também. Você é levado a pensar que aquele era malvadão e Dimas é bonzinho, porque ele repreende aquele homem e diz: não faça isso, porque nós estamos aqui porque nós merecemos, esse homem não fez mal algum. Nós somos levados a pensar que Dimas é bonzinho, mas leia o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 44, e lá está escrito que os dois zombaram de Jesus, os dois blasfemaram de Jesus. Dimas também blasfemou de Jesus, Dimas também se indignou, Dimas também esperava um resultado diferente, mas agora ele está indo para a morte. Ora, ele está sendo conduzido para a cruz, ele também blasfemou. Mas no trajeto entre a crucificação, o momento em que ele já está crucificado, porque quando ele zomba de Jesus, ele já está pendurado, ele já está crucificado. Mas o trajeto entre a crucificação e a morte, nesse trajeto, alguma coisa aconteceu. Algo especial aconteceu nele. E ele foi levado à consciência. E ele percebeu que se ele estava ali, é porque ele era culpado. Nós precisamos ter essa consciência. Porque sempre na vida, nós nos sentimos injustiçados. Sempre a culpa é do outro. Nunca o problema é meu.
Mas nós precisamos ter consciência do que está acontecendo conosco. Precisamos ter consciência de que o caminho em que percorremos nos trouxe até aqui. E se nós estamos aqui, e se aconteceu as coisas que aconteceram na nossa vida, isso é reflexo, isso é resultado das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas escolhas, do caminho que nós percorremos. Então deixemos de responsabilizar os outros, deixemos de responsabilizar o mundo, deixemos de responsabilizar o governo, deixemos de responsabilizar marido, esposa, filhos, deixemos de responsabilizar os outros e assumamos a responsabilidade. E a pergunta para a sua reflexão é: onde é que você está agora? Em que circunstâncias, em que situações você se encontra agora? Eu não sei se boas ou ruins, o que eu sei é o que você vive hoje, é o resultado das escolhas que você fez até aqui. Se são boas, glória a Deus, continua fazendo, porque está dando certo. Se são ruins, eu tenho uma notícia para você: entre a crucificação e a morte, mude a sua mente, mude a sua mentalidade, porque você vai encontrar graça diante de Deus, porque o Senhor vai derramar graça sobre a sua vida. Ele é culpado? É. Ele roubou? Roubou. Ele cometeu crimes? Cometeu. Mas ele está carente de misericórdia. Ele precisa de misericórdia. Como julgar este homem que está crucificado, está esperando o momento da morte, olha do seu lado e vê um outro homem, que talvez ele já ouviu falar, o pregador de Nazaré, o homem que fazia milagres, o pregador ao ar livre, que está na mesma situação dele. Como confiar nesse homem? Como é que eu vou esperar receber alguma coisa de alguém que está na mesma situação que eu? Eu não sei qual dos três foi crucificado primeiro. A Bíblia diz que os três foram crucificados juntos, mas inevitavelmente um foi crucificado primeiro do que o outro. Certo é que aqueles homens acompanharam a crucificação de Jesus. Eles viram quando o martelo foi levantado e o prego foi fincado nos pulsos de Jesus. Provavelmente foi nos pulsos de Jesus. Ele viu. Aquele que dizia: destrua o templo e eu reconstruirei em 3 dias. Aquele que ressuscitou mortos. Aquele que curou cego de nascença. Aquele que curou paralíticos. Aquele que expulsou demônios. Aquele que fez o mar, a tempestade parar no mar. Aquele que andou sobre as águas do mar. Que negócio absurdo é esse? O homem que fez tantas coisas extraordinárias está na mesma situação que eu. Como é que eu vou confiar nesse homem que está debaixo da mesma condenação e está crucificado assim como eu estou? Apontar Dimas é fácil. Eu queria ver se fosse você lá. Eu queria ver se fosse você crucificado do lado de Jesus. Como é que se confia num homem desse? Mas eu preciso dizer para você que Jesus está sim crucificado. Dimas está crucificado porque merece. Ele é ladrão, ele é bandido, ele merece a morte. Jesus está lá também, mas Jesus não merece. Jesus está lá também. Sabe por que Jesus está lá? Porque Jesus desce ao mais baixo nível social para alcançar o mais vil pecador. Ele desce o mais baixo necessário e possível para resgatar de lá aquele que está morto, aquele que está acabado, aquele que está destruído, aquele que está entregue, aquele para quem não há esperança, aquele para quem não há salvação. Jesus desce até lá para resgatar. Se Jesus está na cruz, não é porque ele é ladrão, não é porque ele é mentiroso, não é porque ele é assassino, é porque Dimas está lá e ele foi lá para tirar Dimas de lá. Não na carne, mas para arrancar o seu espírito de lá e dizer: hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. A liberdade que encontramos em Cristo é mais plena, é maior, é mais gloriosa do que nós podemos imaginar, porque nós esperamos a libertação da carne, e muitas vezes a nossa carne vai padecer. Dimas morreu crucificado, e como se não bastasse, a Bíblia Sagrada diz que após a crucificação e após Jesus morrer,
era sexta-feira. Depois da sexta-feira vem o sábado. O sábado é santo, é sagrado para os judeus. Não se pode fazer nada em dia de sábado. Então a ordem vem, e a ordem é: quebrem as pernas dos 2 ladrões. Então Dimas está crucificado, Gestas está crucificado, e a ordem vem de Pôncio Pilatos: quebrem as pernas dos 2. Estando lá, alguém pega um bastão de madeira e bate nas suas pernas, e quebra as suas pernas. Talvez você pense: que crueldade, o camarada já está crucificado. Entenda que um crucificado, ele demorava de 3 a 9 dias para morrer. Ele ia morrer ali crucificado, exposto de insolação, de desidratação. Talvez aves, abutres, corvos viessem e começassem a devorá-los vivos. Era essa a situação em que ele estava. E aí o império manda quebrar as suas pernas, e quando quebra as pernas servem para dar sustentação, porque quando alguém está crucificado, que ele desfalece, os seus pulmões são comprimidos e ele começa a sufocar. Então ele faz força nas pernas e se ergue mais uma vez para tentar respirar um pouco. Quando Roma manda quebrar as suas pernas, quando ele sentir o cansaço, ele vai desfalecer. E quando ele sentir-se sufocado, ele vai tentar se levantar, mas as pernas estão quebradas e ele não vai ter forças, ele não vai ter como se levantar. E inevitavelmente ele vai sufocar e ele vai morrer. Roma mata. Roma representa o mundo, Roma mata. Roma faz de tudo para destruir, para matar. Roma fez isso com muitos cristãos. Roma ainda está fazendo com muitos cristãos. Mas a pergunta é: você já ouviu da boca dele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? O que faz total diferença na vida do ser humano não é se ele vai morrer ou como ele vai morrer, porque ele vai. O que faz diferença na vida do ser humano é ele ouvir: hoje estará comigo no paraíso. O sofrimento, as dores que se sente pelos pregos nas mãos, as dores que se sente pelos pregos nos pés, as dores que se sentem pelas pernas quebradas, as dores que se sentem pelas chicotadas que foram recebidas nas costas, essas vão durar um momento, mas daqui a pouco passa. Talvez para você esteja doendo, talvez você apanhou, talvez bateram forte em você, mas isso logo passa. Daqui a pouquinho vai passar, e Ele te chama para o paraíso com Ele. Eu não estou dizendo para você que Ele vai te matar hoje, não. Eu não estou dizendo que você vai descer à sepultura hoje, não. Eu estou dizendo que Ele te chama para um novo estado de vida, para sair do inferno astral que você está vivendo, para viver no paraíso da presença dEle, da glória dEle. Não estou dizendo para viver sem problema, porque isso não existe. Isso é utopia. Isso jamais será uma realidade na nossa vida. Mas eu estou dizendo para viver uma vida de fé e de esperança e dependência dEle, na certeza, na convicção da palavra: hoje estará comigo no paraíso. Ele ouviu essa palavra de Jesus. E por que ele ouviu essa palavra de Jesus? Porque ele disse: mestre, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A promessa ou o pedido que ele faz para Jesus é: quando o Senhor vier no seu reino, lembre-se de mim. Eu fui bandido, eu fui assassino, talvez, eu fui ladrão, eu sei que eu estou aqui porque eu mereço, eu reconheço isso, mas quando o Senhor vier no seu reino, lembra de mim. Eu estou reconhecendo que eu preciso do Senhor. Alguém poderia, no momento de maior angústia,
virar de fato as costas para Deus, acabou, não tem mais jeito, eu vou morrer. Para Gestas e para Dimas, não tem jeito, vai morrer, está crucificado, não tem como fugir dali. E como se não bastasse eles estarem crucificados, existiam guardas ali para garantir que, se porventura a cruz caísse, se porventura a carne arrebentasse e um deles caísse, se soltasse, fugir, não tem como fugir. Se tentasse fugir, Roma matava do mesmo jeito. E talvez, muitas vezes nós nos sentimos assim, não tem jeito, não tem solução, então eu vou virar as costas para Deus de fato. A atitude de Dimas é exatamente o oposto. Se não tem mais jeito, se não tem mais para onde fugir, se não tem como escapar, então me refugio em Deus. Eu reconheço quem sou, eu reconheço que mereço tudo que está acontecendo comigo, mas eu sei que o Senhor é Rei, eu sei que Tu és Senhor, e eu te peço, quando vieres do Teu reino, mesmo na minha insignificância, mesmo na minha pequenez, mas lembra-se de mim, eu estou te pedindo. E a resposta não poderia ser melhor. Hoje você vai estar comigo no paraíso. E naquele dia, de fato, ele entrou com Jesus no paraíso. Mas eu preciso dizer para você, que quando ele diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, Jesus vai voltar. Jesus vai vir para reinar nessa terra. E aquele que um dia pediu, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ele não será lembrado simplesmente por Jesus estando aqui sepultado, para que seja levantado dos mortos, mas ele será lembrado por Jesus para vir com Jesus também. Quando Jesus vier, aquele que outrora foi um prisioneiro, aquele que outrora foi um ladrão, aquele que outrora foi bandido, foi criminoso, ele virá com Jesus para reinar com Jesus por 1000 anos na terra também. Será que você consegue compreender a dimensão do amor, da graça e da misericórdia de Deus? Você estava condenado por tudo e por todos, celebraram as tuas derrotas, tripudiaram em cima de você, escarneceram de você, zombaram de você, você não é nada, você não é ninguém, você não merece nada, você merece um porão, você merece o fundo do poço, e agora Jesus diz, você estará comigo no paraíso, e quando eu vier reinar, você vem reinar comigo também. Será que você consegue entender isso? Essa é a promessa. E quando nós ouvirmos a trombeta tocar, a Bíblia Sagrada diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aquele homem que foi um morto em Cristo ressuscitará em um corpo incorruptível e imortal. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí algumas pessoas não compreendem acerca de céu e inferno quando falamos e dizem, não interessa se eu vou para o céu ou para o inferno, eu vou em espírito, e o espírito não sente dor. A Bíblia diz que naquele dia, todos os mortos em Cristo ressuscitarão em um corpo imortal. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e seremos arrebatados a nos encontrar com o Senhor nos ares, e com Ele estaremos para sempre. Apocalipse capítulo de número 19, a partir do versículo 11, descreve a vinda de Jesus e diz que Jesus vem montado em um cavalo branco, no seu corpo está um manto, e no seu manto, sobre a sua coxa está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está escrito que todo o seu exército vem com ele. O seu exército, eu faço parte dele, e você? Eu faço parte desse exército, Dimas faz parte desse exército, e você já faz parte. E aqueles que te zombaram, e aqueles que blasfemaram de você, um dia verão você descendo das nuvens com Jesus, e você vai reinar. E a Bíblia Sagrada diz que com Cristo você regerá as nações com vara de ferro, com autoridade, com poder. Aí você vai dizer, sim pastor, entendi, quem vai para o céu vai ressuscitar, vai ser bênção, glória a Deus. Mas quem vai para o inferno vai estar em espírito, então não vai sentir dor. A Bíblia diz em Apocalipse que no fechar das cortinas,
no apagar das luzes, no final da história da humanidade, haverá aquilo que a Bíblia chama de segunda ressurreição. E aqueles que participarem da segunda ressurreição são aqueles que não ressuscitaram na primeira. E naturalmente aqueles que não ressuscitaram na primeira não reinaram com Cristo. Se não reinaram com Cristo, então eles não são de Cristo. Ressuscitarão também em um corpo imortal. Estarão diante de Deus, o grande trono branco. E a Bíblia Sagrada diz que serão abertos livros, e será também aberto o livro da vida. E todo aquele que não estiver com o nome escrito no livro da vida será lançado para dentro do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte não é que o camarada vai morrer de novo. A segunda morte é a separação eterna de Deus. E ali estará, no lago que arde com fogo e enxofre, para sempre, sofrendo também. Mas a promessa de Deus para mim e você é que quando Ele vier, você também virá para reinar com Ele pelos 1000 anos na terra e eternamente na glória. Se você ainda não tem essa certeza, se você ainda não tem essa convicção, que você possa compreender a palavra que Deus fala para você e que compreenda a necessidade que tem de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que de fato o Senhor possa escrever o teu nome no livro da vida, o Senhor possa selar o teu nome no livro da vida, consolidar o teu nome no livro da vida, para que você esteja com Ele pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Há esperança para o mais vil pecador, há esperança para a pessoa mais desprezível, há esperança para a pessoa mais tenebrosa, há esperança para qualquer pessoa, porque Jesus prometeu: o homem será perdoado de qualquer pecado que cometer. Qualquer pecado que cometer. Deus tem perdão para você. Assim como Ele teve perdão para Dimas, que se arrependeu. Basta você se arrepender e o Senhor te perdoa de todo o mal e te dá um lugar ao seu lado, em nome de Jesus. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu preciso que você compreenda que a vida do homem não termina quando os olhos se fecham. A vida do homem não termina quando o espírito sai. A vida do homem continua. A vida real e verdadeira continua a partir daí. E a pergunta é: como será a sua vida? Não interessa o momento da vida em que nós estamos vivendo. Não interessa o que aconteceu com a nossa vida até hoje, até aqui, até agora. Mas interessa o que vai acontecer a partir de hoje. O que interessa é o que vai acontecer a partir do momento que você ouviu Jesus falar com você. E eu sei que você ouviu Jesus falar com você nessa noite. Dimas, para receber de Jesus aquela palavra: hoje estarás comigo no paraíso, ele teve que pedir clemência, ele teve que pedir misericórdia, ele teve que reconhecer que ele era pecador, que era necessitado, que era carente, e ele fez isso. E a pergunta que eu faço é: e você? Quanto tempo mais você vai demorar para reconhecer que é pecador e que precisa da graça, que precisa da misericórdia, que precisa do toque de Deus, que precisa da restauração, que precisa do perdão de Deus? Da mesma forma que Dimas recebeu o perdão naquela hora, eu estou dizendo para você que se você confessar Jesus como Senhor da sua vida, você também receberá o perdão imediato e gratuito de todos os pecados que você cometeu até aqui. Mas vou falar mais uma coisa: não é só dos pecados que você cometeu até aqui, não espalha para ninguém não, mas dos pecados que você ainda vai cometer, Deus já perdoa. E o que é que você tem que fazer? Você tem que dizer: sim, eu quero esse perdão, sim, eu quero essa graça, sim, eu quero essa misericórdia, sim, eu quero esse Deus, sim, eu quero esse Jesus. Quem é que não quer Jesus? Quem é que não quer ir para o céu quando partir dessa vida? Quem é que não quer viver debaixo da dependência de Deus? Quem é que não quer se tornar de fato um filho de Deus, obediente, submisso? Quem não quer?
O que de tão mais precioso alguém pode te oferecer? Porque as pessoas podem te oferecer muitas coisas aí fora, mas o que pode ser mais precioso do que a salvação, do que a vida eterna? E isso, só quem oferece é Jesus, só quem tem para dar é Jesus. Então, meu irmão, eu digo para você, se você quiser esse dom gratuito de Deus, se você quiser esse presente, a hora é essa, a hora é agora. Se você quiser receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus está te dando a oportunidade hoje, Jesus está te dando a oportunidade agora. E Ele garante para você que Ele vai perdoar todos os seus pecados e fazer nova todas as coisas na tua vida. Se você quiser receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que você levante a sua mão, que eu quero orar por você. Se é hoje o dia que Deus preparou para você entregar a sua vida para Jesus e dizer: a partir de hoje, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A partir de hoje você quer assumir um compromisso com Deus. A partir de hoje você quer uma guinada na sua vida, você quer uma mudança na sua história. Se você está cansado da vida que você está vivendo e quer uma vida nova, Jesus tem essa vida nova para te oferecer. Jesus tem essa vida nova para te entregar. Jesus tem algo novo, melhor, especial preparado para você. Você só precisa dizer sim. Você só precisa levantar a sua mão. E por que a mão pesa tanto nessa hora? A pergunta continua: o que de mais precioso alguém pode te oferecer? Quem está te oferecendo a salvação não é esse pregador, não. Quem está te oferecendo a salvação não é esse pastor, não. Quem está te oferecendo a salvação é o autor da salvação, é aquele que morreu por você. Só Ele pode te salvar, não sou eu, não. Não é a placa da igreja, não. Não é a religião que salva, não. Quem salva é Ele. E quando você levantar a sua mão e você disser sim, você está dizendo sim para Ele, não é para mim. Lá na cruz, Ele disse sim para você. Lá na cruz, Ele entregou a sua vida para que você tivesse vida. E é essa vida que Ele te oferece hoje. E é essa vida que Ele te oferece agora. Se você quiser, você pode receber. Se você quiser, você pode desfrutar dessa vida gloriosa, dessa vida magnífica na presença de Deus. Se você quiser, Ele tem essa vida para você. Basta você querer, basta você receber. E todas as coisas serão novas na sua vida, em nome de Jesus. Se não foi hoje o dia que Deus preparou ainda, aliás, minto, foi sim o dia que Deus preparou hoje. Mas se não foi hoje o dia que você resolveu dizer sim para Jesus, eu clamo a Ele que tenha misericórdia da sua vida e que te dê mais uma oportunidade. Mas não perca a oportunidade de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Certa vez, Dwight L. Mahmood, um dos maiores evangelistas da história do cristianismo, estava pregando. E durante o desenvolvimento da sua pregação, na Inglaterra, obviamente, ele pregou um sermão poderoso. E após o término daquele sermão, ele disse: eu vou dar para vocês uma semana. Vocês vão pensar na palavra que vocês ouviram. Daqui uma semana vocês vão voltar a este templo. E eu vou dar uma semana para vocês decidirem se vocês querem receber Jesus ou não. Todo mundo fechou a Bíblia, todo mundo foi para casa, todo mundo foi dormir. Naquela noite, se não me falha a memória, aliás, não vou falar o nome da cidade porque não me é fresco na mente o nome da cidade, mas naquela noite de domingo, aconteceu um grande incêndio e vários bairros daquela cidade foram queimados. E muitos dos que estavam naquele culto, ouvindo a pregação de Dwight L. Mahmood, morreram naquele incêndio. Se eles morreram naquele incêndio, e se eles morreram sem dizer sim para Jesus, eles morreram sem salvação. Pastor, está apelando? Está fazendo terrorismo espiritual? Não, eu não estou apelando. Eu não estou fazendo terrorismo com você, não. A única coisa que eu estou fazendo é mostrando para você a realidade da vida. São 5 para as 9. Quando tiver faltando 4 para as 9, eu não sei o que vai acontecer. Quando for 9 horas, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu ainda estarei aqui, eu não sei se eu estarei vivo. Quem sabe Jesus arrebatou a igreja, eu já estou na glória com Ele. E a palavra, estarás hoje mesmo comigo no paraíso, já se cumpriu na minha vida. Eu não sei.
O que eu estou fazendo é alertando você que o amanhã não depende de mim, não está nas minhas mãos. A partir desse dia, Dwight Lamamudi fez uma promessa para ele mesmo. Ele disse: nunca mais eu prego sem fazer um apelo. Nunca mais eu prego sem dar às pessoas a oportunidade de receberem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E se tornou um dos maiores evangelistas da história do cristianismo. Mas que Deus possa te conceder graça. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.